Boa noite. Tudo bom, meus queridos? Deixa eu me ajeitar aqui melhor. Agora sim. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. 20 horas, 10 minutos. Boa noite, Andréia. Tudo bom? Vou aguardar mais uns minutinhos para chegar o meu convidado. Fica à vontade. Se nunca assistiu essa live, a minha live é sobre raciocínio clínico para fisioterapeutas e empreendedorismo e mentalidade, certo? Mentalidade positiva, certo? E eu faço essa live todas as terças-feiras, às 20 horas e 11 minutos. Inclusive, meu convidado chegou, né? Vou ver como é que a gente faz para colocar ele aqui. Eu acho que tu precisa solicitar, Igor. Eu acho que tu precisa clicar ali. Vamos ver como é que se faz. Vamos ver. Aqui, ó. Enviou uma solicitação. Aceitei. Vamos ver agora. Vamos ver, vamos de novo. Entrou. Boa noite. Tudo bom, Igor? Boa noite, cara. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá bem? Tô. Tá tri bem. Tá tri bom. Como a gente tá dividindo a tela, a gente tá meio que cortado. Mas acho que depois fica tudo bem. Tô me enquadrando aqui, deixa eu ver. Eu tenho uma posição que se cair a câmera, vocês não dão bola. Não, o meu tripé aqui tá se equilibrando também, não se preocupa. Eu comprei, né, um anel para mim, né? Mas isso é tão frágil que de tanto usar, ele já, né, as roscas dele já não funcionam mais direito. Tu sabe, cara, que logo quando começou a pandemia, eu convidei alguns conhecidos meus, assim, para fazer umas lives, né? Eu convidei um jogador que jogou comigo, um atleta de vôlei, um psicólogo que é muito meu amigo e, enfim, mais uma outra pessoa. E aí, um fisioterapeuta que trabalhou comigo no Grêmio, né? E Sim. eu montei um set de Lego, é o mesmo set até hoje, as pecinhas de Lego. Eu montei para ficar adaptado ali. Eu falei, é isso aí. É assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. Bom, então vou te apresentar, né? O Igor, né? Ele é fisioterapeuta desportivo, né? Ele atende o circuito de tênis, né? Isso mesmo. Né? Isso. O Igor foi meu aluno na universidade onde eu dava aula, né? Foi o meu monitor, inclusive, né? Então a gente já se conhece de longa data. Hoje em dia ele é preceptor também, né, numa instituição. Eu não costumo falar o nome das instituições. Se quiser falar, fica à vontade. Eu não falo porque não estou fazendo propaganda para eles de graça. Né? Eles não me pagam para nada para isso, então eu não faço. Se me pagarem, eu falo. Eu sou só o convidado. Mas se quiser, né, fica à vontade. Eu sou convidado, eu sigo as regras da casa, né? Então, se não fala, não fala. Não, sente à vontade. Não, tu é um convidado, mas tem essa liberdade. Fica tranquilo. Não, tranquilo. Né? Então, o que a gente tem aqui hoje é um bate-papo assim, bem informal, como está tendo agora mesmo. Né? Não precisa ser nada guiado. Né? Como tu sabe, essas lives que eu faço toda terça-feira, né? É para ser terça-feira, não estão saindo na terça, né? Uma já saiu na quinta, outra já saiu na quarta, né? Até porque ontem eu estava também dando uma palestra para um outro tipo de segmento, né, que são os advogados, com quem eu também trabalho, que daí não é raciocínio clínico. Mas, oi, Fernanda, tudo bom? Professora Fernanda aqui com a gente. Bacana. Que bom te ver aqui. Então, também não ia conseguir fazer a live ontem, né? Mas, normalmente, minhas lives são sempre nas terças-feiras, às 20 horas e 11 minutos. E as pessoas me perguntam, mas por que 11 minutos? Tá feito. Já resolveu o problema. Já te lembrou. É 11, não é 10, não é 20 horas, não é 20 e 10, é 20 e 11. Pronto, já te lembrou, nunca mais tu vai te esquecer.
né? Minha mãe é psicóloga, né? E ela, apesar de trabalhar na parte organizacional, de RH e tudo mais, ela sempre comenta assim que é para tu forçar, reforçar o positivo, né? Então, se tu quer que a pessoa lembre, use o lembre, né? Não te esqueça, né? Então, ela, Legal, legal. então, Legal, pai. Então, nessa assim, ó, linha. tu sabe, deve saber bastante coisa sobre mentalidade. Isso é muito bacana, porque isso eu falo bastante aqui também, né? Isso significa que a gente vai conseguir falar de várias coisas hoje. Eu acho que a noite vai ser muito, muito bacana. A gente está com uma audiência bacana também, né? E o que que acontece, né? Aqui eu falo sobre raciocínio clínico, né? Que é uma coisa que é uma construção, né? Então, não é uma coisa que a gente aprende de uma hora para outra, a gente vai construindo isso, né? E eu acho que isso é uma constante na nossa vida. Eu continuo aprendendo a raciocinar, porque cada caso é um caso diferente, né? A mentalidade, que é a forma como, né, eu vou encarar a minha profissão e a minha vida como um todo, né? Porque se eu quero prosperar, não adianta eu ficar, né, recolhendo caquinhos. Eu preciso deixar os caquinhos e seguir a vida, porque é assim que ela é. E o empreendedorismo, que é como eu vou conseguir progredir nessa vida. Então, essas são, né, são os temas que normalmente eu falo. Não que eu não fale sobre outras coisas, mas normalmente é sobre isso, né? Então, eu queria começar contigo, Igor, e tu falasse um pouquinho de ti, como é que foi o teu começo, né? Porque assim, ó, eu tive mais contato contigo na faculdade e depois, né, em função, isso é normal, né? Tu foi seguir a tua vida fora, né? Conta pra gente como é que foi, né, com relação a... Primeiro, como tu começou? Eu me lembro, né, vou falar aqui, né, mas eu me lembro que tu tinha uma preocupação, né, de, pá, e agora eu vou sair e o que que eu vou fazer da minha vida, né? Conta Eu um acho, pouquinho pra gente isso. eu acho que a preocupação ela é não vou dizer de todos, né, mas 90, 95, 99% de quem está se formando hoje, né? O grande porém é esse, né? Então tá, e aí? Agora eu tenho o canudo, eu tenho, né, o certificado, eu posso trabalhar, mas vou abrir um consultório, uma clínica, quem é que vai aparecer ali querendo o meu serviço, né? Quem sou eu na fila do pão? Vamos botar bem assim, né? E aí, nessa linha, né, cara, para entender um pouco de como eu comecei, a gente tem que voltar umas casinhas assim. Eu sempre comento isso com a galera lá na faculdade, comento com quem eu posso comentar, assim, de que a coisa já inicia dentro da graduação, né? Então, começou lá atrás, quando eu fui monitor de anatomia, por incrível que pareça, né? Então, começou ali, eu fui criando vínculo. Hoje eu sou mestrando da URGS também, né? Então, faço mestrado em Ciências do Movimento Humano, eu faço parte do grupo Biomec, né, com o professor Jefferson Loz, meu orientador, né? Então, consegui isso também proveniente desse período do laboratório, né? Então, logo depois que o Klaus acabou deixando não sei qual o cargo, coordenação do laboratório, assumiu um outro professor e esse outro professor também acabou sendo egresso desse mesmo orientador meu. Então, ele facilitou essa troca, né? Entre outros professores do laboratório que também tinham feito o mesmo mestrado, tinham sido egresso desse orientador, que me facilitou nisso. Então, eu falo que a coisa começou lá já, né, cara? E aí, depois daquilo, eu também acabei sendo monitor de outra disciplina, né, de avaliação. E eu lembro claramente, assim, que era com outro professor também. Era uma professora. E essa professora, naquele semestre, ela iria sair de licença, né? No primeiro semestre que eu fui ser monitor, ela saiu de licença maternidade. E entrou um outro professor. E esse outro professor, ele começou a falar na primeira aula dele, e eu como monitor dele, né? Na primeira aula eu estava com ele ali, ele começou a comentar assim, que tinha feito estágio no Grêmio, nas categorias de base do Grêmio. E eu falei, opa, esse cara aí me serve, né? Não no sentido de usar, né? De ser, né? Alguma coisa nesse sentido, mas sim no sentido, pô, esse cara aí tem um contato que talvez seja interessante. E eu já era monitor dele, as Deixa eu coisas te vão ali. interromper uma coisinha, deixa eu te interromper um pouquinho com relação a isso. Porque eu acho que isso é uma coisa que permeia muito a cabeça das pessoas, né? Eu vou usar as pessoas. Depende.
Eu não vejo isso com maus olhos. Eu também não Depende de vejo. como tu vai usar isso. Por quê? Porque né, o que tu está falando o tempo todo é que tu precisa criar uma rede. Tu já vem criando essa rede. E tu faz uma rede com quem? Com quem te serve. É, e Com quem te serve. com Não quem vê significa se semelhança, né? locupletar sem dar um retorno, né? Sem dar um retorno. É. Não, não é isso. Não é passar por cima das pessoas, né? E isso é muito importante, porque isso tem a ver com a mentalidade. Tá? E é que hoje a gente tem que deixar os pingos nos is bem colocados, né? Porque senão, às vezes a gente fala uma coisa é interpretado outra, mas é exatamente isso que você está falando, né? Então, uh, ali naquele processo, a quem tem mais proximidade, eu acho que, ao menos comigo, nunca foi algo forçado, eu nunca fui, e não gosto desse tipo de coisa, de forçar uma relação pensando em pró a minha pessoa ou em pró algo que me interesse. As coisas foram naturalmente acontecendo e aí, claro, os convites, as coisas foram surgindo e eu não sou de negar, né? Se eu posso, se eu consigo, às vezes até se eu não consigo, eu dou jeito de conseguir, mas então eu vou me virando desse jeito, né? E aí esse professor, Sim. eu era monitor, né? Então, voltando para a história dessa disciplina. E aí, na instituição que o Klaus foi meu professor, a gente podia ficar no máximo uns 2 anos, né? 4 semestres como monitor. Então, já estava estourando. E eu, dentro de um planejamento muito meu de carreira, eu tinha estipulado que depois desse período de monitoria eu queria fazer um estágio dentro da área a qual eu gostaria de trabalhar, que era com o esporte, né? Que foi onde eu escolhi entrar dentro do curso de fisioterapia para trabalhar com esporte. E aí casou desse professor ter dado essa fala, eu conversei com ele, ele falou, não, cara, para agora, né? Consigo te botar em contato com um fisioterapeuta lá do clube, das categorias de base, né? E para mim era o que eu queria, para mim aquilo já estava ótimo, né? Porque assim, o que eu preciso é que a pessoa abra a porta. Às vezes o mais difícil é essa Sim. primeiro contato. Depois Exatamente. eu sempre brinco que depois deixa que eu me viro, né? Depois deixa eu mostrar a Mas é assim oportunidade mesmo. do trabalho e depois é comigo. E aí casou, né? Por isso que eu disse que a coisa já começou lá, né? De hoje, saltando para hoje, né? Então hoje esse professor que me indicou pro clube, né? Pro Grêmio, para a categoria de base do Grêmio, é onde eu divido o consultório com ele aqui em São Leopoldo. Então desde janeiro de 2021 eu divido um espaço com ele. O espaço na verdade é dele, eu atendo, né? Dentro do espaço dele com Uhum. uma relação legal Sim. que nós temos. E esse Legal. fisioterapeuta que foi aonde eu fiz o que eu fui, ele foi meu chefe, né? Não tem outra. Ele era o coordenador de fisioterapia do clube da base, né? Depois de formado, Uhum. ele também me convidou para atender com ele em Canoas, né? Então, a gente fez uma parceria ali. Ele na época ainda estava no clube, hoje ele não está mais, ele está em outros projetos, mas tão ocupado quanto. E ele tinha um problema que para mim era ótimo, porque ele tinha muito paciente procurava ele pelo nome dele, mas ele não tinha tempo para atender. Então ele acabava Uhum. me indicando esses usuários, essas pessoas, né, que acabavam procurando ele. Perfeito. E Uhum. eu mantinha o espaço organizado, assumia as contas, né? Uma coisa ou outra a gente dividia de aprimoramento, de material que a gente queria melhorar o espaço. Então foi é Sim. uma parceria, eu ainda tendo com ambos, né, até hoje, é uma parceria mútua que é bem bacana, assim, bem legal, né? E aí foi assim que eu comecei na assistência propriamente dita, né? Tu te Então, formou em que ano? Me lembro, desculpa. 19, cara. Foi 19 e 19. 1. Então, 19,1. Mas tu começou a trabalhar com ele em desportiva, fora do ambiente, né, de clube, em 2021. Já como formado foi em 2020, janeiro de 2020. E aí depois com outro Aham. professor que daí eu assumi São Leopoldo também foi em 21. Então 20 eu fiquei só com Canoas, né? Aham. E aí nesse meio tempo também eu lembro, era um dia frio também, parecido com hoje. E o meu telefone, eu recebi uma mensagem de um outro ex-professor meu, que não é o Klaus, nem este que me conseguiu estágio no Grêmio. Ele disse, cara, estão precisando de fisioterapeuta para trabalhar com um torneio de tênis. Tu topa? Eu falei, óbvio.
não jogo tênis. Meu esporte era o vôlei. Gosto muito de assistir tênis, mas como eu gosto de assistir muita coisa, não que eu entenda, né? Na época, eu Aham. falei, vamos embora, é isso. E aí eu lembro que eu não tinha colchonete, eu não tinha maca, não tinha nada. Eu tinha 2 meses de formado, pedi emprestado para ele a maca, né? Ele foi um querido, me emprestou a maca, o material. Ele já tinha feito um ou outro torneio muito tempo atrás. Perguntei para ele algumas sugestões e dicas, estudei um pouco, né? E aí fui fazer um torneio, o primeiro torneio era um torneio estadual, mas que valia para o ranking nacional, né? Onde já é necessário, é obrigatório ter um fisioterapeuta, um profissional representante da saúde ali. Geralmente é o fisioterapeuta, né? Aham. Responsável para atendimento em quadra. E, cara, não sabia, fui, mas morrendo de medo, né? Então, assim, e se acontecer isso e aquilo, mas fui. Sim. Ali deu Aham. certo de novo, né? Então as coisas eu precisava da oportunidade, acabei agarrando ela e aí depois eu fui convidado para fazer outro torneio daí em janeiro já, daí foi no verão, né? Então teve um lapso, né? Me chamaram de novo e aí já veio o convite direto de quem organiza o torneio, né? Disse, olha, eu vou ter um torneio assim assim assado, um torneio de tênis assim assim assado a nível nacional, chamado Circuito Sul Brasileiro de verão de tênis. Preciso de fisioterapeuta para 10 dias. Falei, opa, vou, cara, vou. E foi legal, cara, porque foi o primeiro aniversário que eu passei formado, assim, né? Com o diploma na Sim. mão. Eu faço aniversário em janeiro, no Aham. caso, né? E foi bacana porque foi o primeiro aniversário que eu passei trabalhando dentro da área que eu gostava, assim. E aquilo para mim foi muito representativo, foi muito simbólico aquilo, né? Que legal. E E me aí, conta uma coisa. e aí Me foi conta uma isso. coisa. Desculpa te interromper. Me conta uma coisa. Tu lembra do teu primeiro paciente? Cara, o primeiro, não lembro. O primeiro. Mas a sensação do primeiro, tu lembra? Eu lembro, cara, que é uma sensação que ela se repete. Eu sempre brinco que nessas histórias, assim, sempre tem muitas primeiras vezes, né? Então, a primeira vez que a gente pisa Uhum. numa sala de aula, a primeira vez que a gente atende, a primeira vez que a gente faz um torneio, a primeira vez é sempre a mesma sensação. Era uma sensação para mim um pouco mais tranquila, porque querendo ou não, eu vinha desse meio esportivo, né? Então eu tentei ser jogador profissional de vôlei e fiz toda a categoria de base. A gente lidava com isso diariamente. Então foi algo que para mim foi um pouco mais fácil de lidar um pouco, né? Eu entendia que aquilo era aquele frio na barriga, aquele nervosismo era natural, né? Mas Uhum. e isso vai se repetindo, né? Então, a primeira vez que eu atendi em São Leopoldo, a primeira vez que eu atendi em Canoas, até hoje, né? Esses dias eu vou ter que fazer o estágio docente pelo mestrado, né? Tô Sim. passando com frio na barriga também, mas eu acho que isso é bom. Eu sempre penso que o dia que a gente não tiver Sim. isso é porque não tem mais motivação de estar fazendo, né? Não tem, Aham. já fez tudo, né? Então, mas isso para mim é uma sensação gostosa, assim, eu gosto de sentir isso, né? Não sei se é porque eu tô acostumado, Aham. sempre tive acostumado, né? Bom, então assim, ó, tu já tem o quê? 2 para 3 anos de formado, né? Como é que tu lida com os problemas dos teus pacientes? Como é que tu raciocina em cima deles? Com isso, eu não quero saber se tu tem uma fórmula. Eu quero saber como é que tu trabalha. Cara, eu acho que, assim, a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que depende muito do contexto, né? Aonde eu vou estar inserido. Então, assim, uma coisa é o raciocínio que eu faço com um atleta de tênis em quadra, que eu tenho um tempo específico para atender, avaliar e atender ele, né? Então, por exemplo, eu fiz um torneio uma vez que ele foi televisionado pelo Sport TV 3, e assim, por mais que a regra me dê o tempo que eu precisar para avaliar, eu sei que se eu demorar 10 minutos para fazer uma avaliação dentro de quadra, eu vou sair dali, o cara vai cortar meu pescoço. Então eu tenho que ser o mais Uhum, rápido e preciso para conseguir cobrir aquela demanda imediata. E outra coisa é eu estar dentro do consultório e ainda assim os dois locais que eu atendo, né, eles têm características diferentes de público, né? Um é dentro de um box de CrossFit, então é muito, muito mais relacionado com uma prevenção do que propriamente um processo de reabilitação.
e o outro em Canoas, que é bem mais reabilitação do que propriamente dito uma prevenção ou outros aspectos. Então, assim, Sim. eu tenho que ter essa noção de quando eu vou fazer o raciocínio clínico, da onde eu estou inserido e quem é o meu usuário, né? Quem é o meu paciente, cliente, enfim, não sei o termo que se usa agora, cada vez muda, né? Então, assim, eu tenho que ter essa visão. Eu não uso mais o termo usuário. Me lembro quando a gente estava, né, na universidade, deixou de ser paciente para ser usuário, né? No É, meu entender, o que nós temos são clientes. Por quê? Porque eu presto um serviço, é, né? e eu O acho que é paciente era assim, aquele cara que ficava sentado na cadeira lá, na poltrona, esperando para ser atendido. Tem que ter paciência. é, Inclusive, tem que ter paciência para se curar, é, digamos assim, né? O é isso, usuário, ele está usando alguma coisa. Não, ele é um cliente, porque, inclusive, ele tem direitos, né? é. Ah, mas o usuário também tem. Não, não, não. Mas eu presto um serviço, então ele é meu cliente. E Né? Então, nessa mesma leva, né, cara, fazendo acho que um link com isso que tu está trazendo, essa sensação, esse raciocínio clínico, ele tem que estar focado, o meu raciocínio clínico, ele está focado em resolver um problema, né? Então eu brinco, o cara chega uhum, lá, ele chega com um problema, e ele quer que eu resolva o problema. Ele pode ser um problema físico, no caso de 90% das vezes nós, enquanto fisioterapeutas, encontraremos esse usuário, esse cliente que vai precisar, que está procurando a solucionar um problema físico, mas querendo ou não, perfeito. é isso que eu estou o tempo todo pensando. Ele tem um problema, ele está vindo até mim, né, para eu solucionar ou auxiliar nessa caminhada de solução, né? E aí parte muito também da minha questão de eu conseguir fazer a aderência do tratamento, né? Fazer o meu discurso, o meu diálogo fazer sentido para ele e aquilo desenvolver. Perfeito. Porque Exatamente. se eu não conseguir isso, cara, não, é 50%, mais da metade assim eu não vou ter sucesso, né? Então ele tem que comprar a Perfeito. ideia comigo. E no início, ainda linkado com o raciocínio clínico, fazendo parênteses, mas não fugindo tanto, no início eu tinha muita dificuldade porque eu gostaria que todo mundo gostasse de mim, né? Todo mundo, né? Todo mundo me procurasse, eu captasse todas as pessoas, né? Todos os tipos de pessoas. E hoje, já com um pouco Uhum, mais de maturidade, a gente vê que não, a gente tem nichos, né? E ainda bem que tem nichos, e daí cabe, todo mundo tem o seu espaço dentro disso. Então, uhum. hoje eu já tenho mais maturidade de quem vai estar comigo e aquele usuário que tem o perfil, né, no qual eu consigo estar solucionando esse problema. E aí o meu raciocínio clínico começa a partir daí, né? Desde quando ele entra, eu já estou fazendo a inspeção, já estou identificando, tem algumas coisas de linguagem corporal que a gente consegue notar, tem coisas de expressão, tem coisas de atenção, de desvio de atenção, né? Tem coisas assim, Uhum. muito. Geralmente a minha avaliação, que é o ponto-chave, né, ela é muito mais conversada do que propriamente dito metendo a mão na massa, né? Então, assim, eu faço Perfeito. uma boa entrevista porque eu quero escutar ele. Se ele está vindo até mim, é porque ele tem alguma demanda. Eu quero saber que demanda é essa, quando que começou, né? Uhum. Eu acho que tu fez um link aqui bacana, né? Porque tu estava falando de raciocínio clínico, mas tu começou a falar do teu cliente, do teu nicho. Isso significa que tu começa a fazer a seleção, né? E isso faz com que tu possa valorizar o teu trabalho. Porque tu passa a ser visto dentro daquele nicho, prestando o serviço para aquele tipo de público. Tá? Exato. E essa valorização é isso, ao meu ver, isso que vai refletir no teu preço. É. Claro Por que. quê? Porque tu não quer qualquer cliente, tu quer o cliente. Né? Não é feio falar isso. Não. Não é feio falar isso. Por quê? Porque tu tem um nicho de aquele que tu quer ir. Eu acho que assim, ó, o que tu falou aqui ficou muito claro. Né? A questão de E. querer agradar todo mundo, ou a questão assim, ó, de o quanto que eu vou dar, o quanto que eu vou cobrar. Não, tu tem que cobrar aquilo que tu acha que tu vale. Ah, mas se o paciente achar que é muito caro, sinto muito. Isso no início a gente sempre fica num embate, né, cara? Acho que no início é muito mais difícil a gente ter essa autonomia, essa confiança. Acho que a palavra é confiança. A gente sai, Uhum, a gente sai com uma confiança muito baixa. Por mais que nós tenhamos todo
a disponibilidade de recursos, né, disponível ali para a gente na formação, a gente sai muito inseguro, né? Então, a gente não sabe se aquilo é certo, se não é, se aquela resposta é aquela, se não é. Então, a gente quer, além de Perfeito. agradar tudo, a gente tem medo de muita coisa, né? Eu, por exemplo, como eu te disse, eu não sou muito de negar fogo, né? Então, assim, no início o que me surgiu foi trabalhar com pacientes oncológicos. Eu falei, beleza, meu, é isso aí. Mas eu nunca deixei de estar na minha mente onde eu queria chegar. Isso sempre foi algo, até hoje, um pouco menos, porque eu, né, depois a gente pode estar detalhando isso. Eu percebi que tem que, Uhum. para chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que fazer algumas coisas. Eu não sei se eu estou disposto a isso, mas é outro papo, né? Enfim. Sim. E naquele período eu atendia onco, atendia neuro, né? E são coisas que, assim, quem me conhece da época de faculdade, né, sabe que atender neuro para mim é muito difícil, né? Não é nem a questão de Uhum. difícil técnica, mas eu não consigo, não é algo que eu me sinta à vontade. E se eu Sim, não me sinto sim, à sim. Não, vontade, não a tem questão como, do né? teu nicho, eu acho que são duas coisas, né? Sim, logo que tu te forma, tu vai pegar o que aparece, porque, pô, tu te Né? formou, tu quer dar uma razão para, né, para aquele diploma que tu recebeu, né? Até para te sentir útil, Não, né? e Mas questão financeira também, né, Tia? Não tu vamos não ser hipócritas. perder. Bom, Questão financeira também, né? Não vamos ser exatamente, hipócritas. exatamente, claro, não, e dá uma razão, justificar aquele diploma. Né? Mas nunca perder aquela estrela do norte que é o que te diz onde é que tu quer chegar. É, Né? Que é isso que vai fazer tu começar a separar o teu nicho de mercado, descobrir o teu nicho de mercado. Né? Porque, por exemplo, qual é o meu nicho de mercado? Eu já falei isso várias outras vezes. Né? O meu nicho de mercado é neuro. Mas hoje em dia, né, quando eu estava na faculdade e eu logo me formei, ainda era neuro, mas eu achei que eu ia trabalhar com criança. Nunca trabalhei com criança desde que eu me formei. Trabalhei com adultos e hoje em dia eu trabalho com idosos. é, é a mesma Entende? coisa, Especificamente né? adultos e idosos. Eu tinha a pretensão que eu nunca ia trabalhar com criança, né? E adolescente. Eu disse, não, Deus o livre. E aí acabou que as coisas foram desenvolvendo para eu trabalhar 90 não, praticamente quase todos onde eu tive contato, né? São com jovens atletas. Então, assim, Uhum. e é onde eu gosto de estar. É com um jovem atleta que tu tem mais liberdade, que tu tem. Não que o atleta de alto rendimento eu não gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com aquele cara também. Mas é onde eu consigo ser mais. É o nicho que eu mais me sinto à vontade hoje, é com jovens atletas em desenvolvimento, sabe? É algo que Perfeito. eu me encontrei. Mas eu me encontrei por isso, porque assim, no início eu pegava tudo, né? Depois eu falei, bah, cara, se eu ficar nessa pegada, eu tô indo para um caminho muito distante da estrela que da mira, do alvo que eu foquei, né? Não é que seja Uhum. ruim, não é isso, mas é que não é o que eu pensei para mim. E aí, ali na frente, eu me conhecendo, eu sabia que ia dar uma desmotivada, ia vir, né? Então eu falei, o que que eu tenho que fazer, né? E aí foi onde eu comecei a incomodar esse cara que tinha sido, né, meu chefe lá no clube, e é onde eu atendo em Canoas. Eu falei, cara, já que tu me convidou, e eu até hoje ele disse que não, juro de pé junto, mas eu acho que ele me convidou meio de sangue doce, assim, né? Ele me convidou no dia da minha formatura que ele, se eu quisesse atender lá com ele, eu podia. Uhum. E aí eu fui Que legal. incomodando ele no bom sentido, né? De ficar indo atrás. E aí, como ele estava em um grande clube viajando pelo Brasil inteiro, ele não tinha disponibilidade. Daí foi em dezembro de 2019, então me formo em julho, atendo ali de agosto até dezembro, praticamente on com um ou outro, né, uma outra pessoa. E aí em dezembro eu sento Sim. com ele e a gente tá, beleza, é isso. Daí eu saio desse lugar e vou atender em Canoas já voltado para um público que é onde eu me sentia mais à vontade. E quando eu fui, cara, Uhum. ainda tinha muita coisa que me incomodava, né? Porque eu gostaria de trabalhar com esporte e o que que eu não estava na época tão inserido como eu estou hoje, né? Então, assim, eu falei, fiz um torneio de tênis, né? Mas e quando é que seria o outro, né? E aí a gente não tinha essa certeza, né? Hoje, depois de 15 eu tenho algumas certezas de que eu tenho quase um torneio por mês para trabalhar, Aham. Bacana. às vezes Bacana. mais.
esse teu comportamento assim, ó, pá, eu fiz o torneio, mas não sei quando eu vou ter outro, né? Isso é o que acontece com todo mundo que é empreendedor. Tu não sabe quando vai acontecer, tu não sabe quando o teu cliente vai entrar dentro do teu consultório ou não, seja ele do teu nicho ou não, né? Mas depois que tu descobre qual é teu nicho, fica mais fácil, porque assim, ó, tudo bem, a gente tem o marketing digital, a gente tem, né, divulgação nas associações e assim por diante, mas o boca a boca ainda, né, ele é fundamental, porque é ali que a maior parte do teu valor vai ser dispersada, né? Vai poder vender o teu valor. É, Né? Pô, eu conheço esse cara aqui, ele é muito bom por causa disso, porque ele valoriza aquilo, parará, parará, né? E é esse tipo de coisa. Tu vê que a gente começa no raciocínio clínico, a gente passa para o empreendedorismo e passa para a mentalidade. Por quê? Porque se tu tivesse parado, né, ou tivesse esmorecido a tua vontade no primeiro torneio, porque teve aquele e depois tu não sabia quando ia ter, pô, tu não ia estar onde tu está agora. eu Então, não brinco. dá para te ser um empreendedor sem ter essa mentalidade. Tem que ter uma mentalidade aberta, de crescimento, né? Que num primeiro momento, quando tu começa assim, tu pega tudo que te aparecer, né? Mas depois que tu encontra teu nicho, pô, o negócio tem que ser focado. E até hoje, né, cara? Hoje, a partir do meio do ano passado, né? Então, imagina, eu tinha 2 anos de formado, né? Foi onde eu comecei a selecionar bem, dizer, não, ó, esse tipo de pessoa, essa disfunção não é a que eu domino. E aí, assim, até uma questão de agregar valor não ao meu nome, mas a mim enquanto fisioterapeuta. Porque se eu abraço tudo e eu não consigo dar conta da demanda de tudo, porque eu não soluciono o problema de todo mundo, porque não é minha área, né? Não é onde eu me sinto mais à vontade, eu vou Sim, acabar, uma hora ou outra, vendendo gato por lebre. Se eu vendo que eu resolvo perfeito. problemas, uma hora eu não resolvo. E aí está muito atrelado ao tipo, né? Então eu comecei a pisar no freio um pouco. Daí eu comecei, não, eu não atendo esse tipo de problema, mas eu tenho uma colega, um colega que assim o faz. Né? E isso para Uhum. mim sempre foi algo muito tranquilo, né? Eu não posso fazer, ô fulana, tu pode fazer para mim, tu pode ir para mim. Ah, mas e tu vai me cobrar? Não, não vou te cobrar, cara. Eles vão me pagar X, é X que, ao invés de tu pagar para mim, eles vão pagar para ele, para ti. É isso que acontece, Uhum. essa parceria, porque eu acho que, né, a gente precisa um pouco mais disso enquanto profissão, né? Mas é outro papo também, senão a gente passa muito para outro lado. E Uhum. é bem isso, sabe, cara? E as coisas vão indo, vão acontecendo. Eu brinco que eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu sou muito crítico, então eu sempre gostaria de estar num lugar além do que eu estou hoje, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, eu estava fazendo essa reflexão essa semana, sem nem saber que a gente ia conversar sobre isso propriamente dito. Mas se eu olhasse assim há 3 anos atrás, se dissessem tudo que eu fiz, aonde eu estou hoje, se eu ia estar satisfeito, e a resposta é sim, eu estaria satisfeito. Por mais que hoje eu me coloque numa situação de que uma ambição de coisas maiores, acho que esse é o termo, né? Então, Sim. é mais ou menos por aí. Não sei se a gente fugiu muito da linha do raciocínio clínico, é porque eu acho que o raciocínio clínico, Não, ele é, em absoluto não, porque isso aqui é uma conversa aberta mesmo, né? é, Ah, talvez não seja o termo mais adequado aqui, mas é como se fosse uma conversa de boteco mesmo, né? é, Para a gente é, ir conversando e trocando ideia, porque é assim que se faz, né? e eu Já acho que o precisou chamar raciocínio alguém para te ajudar assim a já, velho. Ih, pensar em algum problema já, dos teus atendimentos? já. Ah, olha, bastante frequência, muita frequência. Bastante. E aí Uhum, eu brinco que eu tô bem ancorado, vamos botar assim, né? Porque eu tenho sim. essas pessoas que eu divido os espaços, então, deu um BO, eles têm mais experiência, eles têm mais conhecimento de base, né? Mais experiência, a palavra mesmo, né? Tem mais vivência. Eu chego e digo, "Ô, meu, tá acontecendo isso, isso, isso com essa pessoa, o que que eu faço? O que que eu tô fazendo isso, isso, isso? Tu acha que é por esse caminho, por aquele?
qual que é a tua opinião, né? E com outros profissionais também, com ex-professores meus, não foi uma nem duas, que eu, mais no início com meus professores, né? Que eu Sim, aham. pegava assim, dizia, cara, o que que eu faço? Né? Eu tô perdido, né? Sim. E ia trocando figurinha. Eu acho que isso é importante a gente ter essa humildade. Eu acho que eu sempre vai ter alguém mais experiente que eu em qualquer coisa no mundo. Eu nunca vou ser né, o detentor de todo o Sim, sim, conhecimento. sim. Não, a gente nunca domina tudo, né? E eu gosto, cara, Claro eu que gosto mesmo. o tempo vai fazendo a gente cada vez, né, aprender mais coisas e lidar melhor em situações, e não significa que essas situações elas estão escritas no livro, né? Não, na maior parte das vezes Aliás, não a está, né? grande maioria não está escrita no livro. Não está, A né? grande maioria não está escrita no livro. Eu brinco agora em Mas daí eu tenho torneio, uma pergunta. eu Oi, brinco em, fala. em torneio, né, cara? Porque assim, eu me formei em fisioterapeuta, né? Então, assim, eu não tive uma disciplina para fazer curativo, eu não tive uma disciplina para, né, para, sei lá, dar um ponto. Não que eu tenha que dar ponto em alguém, mas já aconteceu de me Sim. pedir, dizer assim, ah, ele cortou ali, tu tem como fazer isso. Cara, Ah, deve ser legal com aquele grampeador, né? Aquele grampeador de, em vez da ponta, com aquilo deve ser legal, cara. eu sou fisioterapeuta, né? Então, assim, e é muito bacana isso, porque as pessoas, quando eu estou no torneio, eu sou o representante da saúde. Eu deixo de ser fisioterapeuta porque eu sou o cara que se quebrou uma unha, ele vai me chamar. E eu, o que que eu faço o quê, né? Uhum. Então, assim, é exatamente isso, sabe? E esse tipo de coisa não tá a gente não é preparado para isso. E eu não sei, Era acho que justamente o que eu ia te, a gente deveria era ser, justamente acho o que eu que ia te perguntar. Eu ia te perguntar, mas não por falar mal do ensino superior. Não, eu acho que ele é, dentro da proposta dele, ele cumpre bem o que ele faz, né? Mas o que tu sentiu falta que tu precisava ter na tua formação e que a universidade não conseguiu abarcar? Porque é muita bah, coisa que a universidade tem que dar conta, né? Cada vez é mais técnica, cada vez é mais coisas, né? E na tentativa de dar o máximo de informação para vocês. Mas no que tu acha que, por exemplo, a universidade pecou que ela poderia ter te ajudado melhor, como profissional agora? sim. Cara, eu sou muito suspeito porque eu sou puxa-saco, né? Eu sou muito puxa-saco a muita coisa, assim. Não a instituição em si, mas como eu me formei profissional por aquela instituição, eu sinto que eu tenho um carinho muito grande, né? Pela mesma maneira que na instituição agora que me abriu as portas para o começo da Sim. docência, né? Também a gente Eu acaba também tenho tendo. carinho pela instituição, porque eu trabalhei lá também. Mas Né? não Mas eu não é falo de uma instituição em específico, mas sim específico, é. na formação. Né? O que a gente vê assim agora de fora, né, e vendo também mais globalmente o processo de formação de diversas instituições, como tu disse, não é A, B, C ou D, mas como um todo, e que para Isso. para mim foi algo que me faltou foi ter mais experiência profissional assim, né? Então assim, a gente tinha os estágios, né, legal, tinha bacana, isso era uma iniciação ao meio profissional, assim assado. Mas se eu não tivesse ido atrás de fazer um estágio extracurricular, talvez eu não tivesse a experiência profissional ao qual eu imaginaria ter, ao qual eu quero ter. E a partir dessa experiência profissional que eu acho que vem o link com raciocínio, com conhecimento técnico, com, Perfeito. com a parte da relação, porque cada área tem uma maneira de tu se relacionar com aquele usuário, com aquela pessoa. Então, do que tu pode, o que tu não pode fazer, como se portar, como o ambiente, né? Aquela parte mais extrínseca do ambiente. Eu acho que isso, né, por ter nos nichado tanto as atribuições profissionais que foram ótimas, mas como tu diz, a gente não tem como abranger tudo, né? Eu acho que Perfeito. isso acabou dando uma limitada e que se eu não tivesse ido atrás, eu acho que a coisa, né, essas relações, esses networkings, né, não teriam sido tão bons quanto foram no meu caso, assim, né? Uhum. Então, eu acho que se a gente pudesse falar algo nesse sentido, eu acho que faltou um pouco disso e falta um pouco disso. Eu acho que as instituições têm uma as instituições não, tá? Vamos botar os pingos nos is. Eu acho que vem uma coisa de cima para baixo, né? Acho que tem não, acho não tem, né,
uma normativa nacional que a gente tem que seguir em todas as áreas, Sim. inclusive na educação. E eu acho que essa questão Eu te diria assim, o grande problema, e do que eu, na estágio. minha formação, não passei, né, 26 anos atrás, é que é realmente essa questão dos estágios, né? Porque os estágios extracurriculares, tu vê a opinião de outros colegas, né, de outros fisioterapeutas, né? Só que, infelizmente, sim, as resoluções do COFITO, né, ela amarrou muito essa parte, né, pelas razões deles, não estou Não aqui vem para ao caso. discutir se está sendo errado, mas, de certa forma, isso influencia, assim, né, É, porque tu fica muito amarrado. Eu fiz meus estágios todos em neuro, por exemplo, exato. né? Então, eu tive uma noção de vários profissionais, vários outros fisioterapeutas, não vou dizer colegas hoje, mas na época não eram colegas, né? Eram meus preceptores, e que eu podia comparar e, inclusive, escolher, essa linha aqui de pensamento ela é mais legal para mim. E Eu concordo mais com ela. conversar, né, cara? Acho que trocar ideia, tu viver aquilo na prática, né? E que aí, é por isso que é tão difícil para mim falar de raciocínio clínico, porque para mim isso tá tão intrínseco. Eu acho que isso é tão dentro. Acho que tudo parte daquilo, né? Acho que então, da mesma maneira, Uhum. mas essas experiências, acho que tudo que tu pode agregar de experiências externas para aquilo que tu trabalha, que pode ser que no primeiro momento tu não tenha como fazer uma relação direta, eu acho que isso depois, no fundo, é o que te traz diferente. Então, tu ter sido Uhum. feito aquele estágio em neuro te transformou no profissional que tu é hoje, como ter feito a docência, da Uhum. mesma maneira eu no estágio lá, assim, tudo aquilo, Perfeito. aquele, por mais que um percentual daquilo, um pouco daquilo, foi moldando quem eu sou enquanto profissional hoje. Então, eu acho que Uhum. quando a gente amarra demais, a gente acaba perdendo essa liberdade. Eu entendo que também não pode ser livre. Eu acho que isso tem que ser uma coisa Sim. a ser É ruim discutida. porque é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue entre perder totalmente o controle e ficar sob uma determinada, né, tutela. É muito complicado isso, né? Até É, em função, por exemplo, dos tipos de serviço que tem, né? Porque tem serviço lá que está lá só para porque atende por R$ 30, então tem que ter um monte de, né, tem que ter um volume enorme e aí se perde, né? Se é, eu, perde todo, se descaracteriza a função. eu comento, Tchê, que assim, tem espaço para todo mundo, né? Então, assim, eu hoje atendo só particular, né? Eu não atendo por convênios, ou enfim, nada do gênero. Eu faço Uhum. um atendimento individualizado, porque eu acho que é o mínimo que a pessoa merece por estar procurando o meu serviço, é isso. Então, eu Perfeito. não abro mão, salvo raríssimas exceções, tipo assim, Igor, eu tô indo aí porque o fulano torceu o pé agora no treino, posso? Tá, pode, cara, tranquilo, mas se não, é eu e o usuário, eu brinco, e brinco bem brincadeira mesmo, né? Eu não vejo o dentista obturando duas bocas ao mesmo tempo, eu não vejo o médico fazendo duas cirurgias ao mesmo tempo, para trazer a profissional da saúde, Uhum. né? Isso aí a gente pode espalhar Isso aí. para mais áreas. Então, eu também acho que o mínimo de respeito que eu tenho que ter, também compreendo muito quem não atende individualmente. Não é que eu acho que assim, a pessoa, né, Sim. quem põe Uhum. dois, três, São as né? realidades de cada um, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que ter em mente que o cliente ele não tem que ser culpado por isso, né? Não tem que ser penalizado por isso, né? E aí tá linkado aonde tu quer chegar e o nicho da onde tu quer atingir, né, cara? Então, assim, Exatamente. Perfeito. Que uh, legal isso que você falou. e aí o ambiente, Muito bom. desde tudo, né, cara? Então, o ambiente tem que ser um ambiente legal, né? Eu não posso querer ter um ticket Uhum. médio altíssimo se o ambiente não está adequado para aquilo. Então eu tenho que ir progredindo aos poucos. Eu nunca fiz leilão, né, de atendimento. Eu acho que o fulano faz tanto, tá? Eu faço menos, né? Então eu faço menos e assim por. Não, cara, é isso. Mas o outro, tá, meu, sinto muito. Para mim é isso né? Como quem diz assim, vamos, Isso se senão. chama valor. Isso que tu está falando E, se chama valor. Por quê? Porque tu tem os teus preceitos, tu não abre mão deles, né? E é isso. e eu acho, Acabado. e eu Quer, acho, não quer? Não tem problema, tá tudo bem. Tem quem vai exato, fazer. exato, exato, Tem quem vai fazer.
tem espaço para E todo também mundo, não né? é a questão de julgar quem está fazendo. Não é Exato, questão de julgar quem está fazendo. Né? Tem exatamente. lugar para todo mundo e vai ter, assim, ó, tem gente que gosta de carro velho, tem gente que gosta de carro novo. Tu gosta de moto? Eu adoro moto, mas eu tenho medo de andar de moto, por exemplo. Uhum. Sim, Né? exatamente, mas é exatamente isso. E me diz uma coisa, E, como é que tu te vê, né, como empreendedor? cara, é uma coisa assim, a minha família vem de uma família de comerciante, barra empreendedor, né? Claro que assim, para nós é algo, e como eu te falei, que eu me criei com a minha mãe trabalhando em recursos humanos, e quando eu era criança, Uhum. às vezes eu fico pensando nisso se não tem relação, né? Algumas coisas a maneira de eu agir com aqueles cursos que eu presenciava de liderança e desenvolvimento lá quando eu era criança, porque quando eu era criança não tinha que me deixar em casa, eu ia junto, né? Mas é viagem, né? Viagem pura isso. Mas Eu foi já uma, vinha sendo treinado capacitado desde criança. Então. é, e cara, eu já vim disso de base, né? E então assim, já tinha esse contato, mas nunca foi algo que eu queria para agora, né? Então, assim, nunca foi algo que eu pensava, porque na visão minha de empreendedora, de ter antigamente, né, de ter uma empresa, de ter um espaço todo meu, assim, uma, um logotipo, né, uma identidade visual, né? Então, Uhum. assim, eu acredito que muitas dessas coisas eu ainda não tenho, né? Eu não tenho uma identidade visual, né? Por mais que em alguns outros aspectos a gente está trabalhando nesse sentido. Sim, Uh, sim, sim, sim. mas assim, o meu atendimento, né, o meu atendimento, ele não deixa de ser um empreendedorismo, né? Então assim, eu tenho que estar tendo o tempo todo na mente que como é que eu vou captar Ele novos, é a tua vitrine. ele é minha Ele é a tua vitrine, vitrine. né? A Até tua tu capacidade de resolver os problemas, né? Ou seja, o teu raciocínio clínico, que é o que resolve o problema dos outros, ele é a tua vitrine. exato, né? E é como tu diz ali, né, cara? Como é que a gente vai trabalhar em cima disso, né? Então, assim, eu sou um cara muito organizado, então, em vários aspectos, inclusive financeiramente. Eu tenho um aplicativo que se eu gastar 10 centavos eu ponho ali, porque eu acredito que, assim, a coisa tem que fechar, sabe? E Uhum. por um tempo, o início é mais difícil, óbvio, mas depois tu vai colocando, bom, eu tenho esses custos aqui que eu tenho que arcar, então eu tenho que ao menos ganhar tanto para me viver por tanto, por isso, por aquilo, e a partir dali tu consegue Claro. precificar, aí tu vê quem é tu já vai do teu jeito, o teu nicho já vai ele vem até ti, não é tu que vai até o nicho, né? Ele é Exatamente. os dois se fecham, né? Então, assim, tu vai indo aos pouquinhos e aí, quando tu vê, tu tá empreendendo, mesmo sem tu ter uma estrutura de empresa, né? Sem tu ter um CNPJ Uhum. constituído, uma identidade visual, muita coisa, até hoje, eu gostaria que fosse melhor. Por exemplo, eu tô com desejo agora, de até agosto, comprar uma maca melhor para o consultório, né? Mas assim, isso é empreendedorismo também na minha visão, né? Então eu tô melhorando Claro que sim. o meu Claro que ambiente sim, tu está melhorando o teu espaço de trabalho, claro que sim. para Importantíssimo isso. oferecendo o melhor. Então, quando a gente vai indo para esse lado, tu vê que assim as coisas vão se conectando, né? Vão se interligando, parece. As pessoas não se dão conta que para ganhar dinheiro, tu precisa gastar dinheiro. Isso é outro É, detalhe. é verdade. Para te ganhar dinheiro, tu precisa gastar dinheiro, porque isso faz a economia girar. É, Claro que sim. Porque se tu não gastar dinheiro, tu não vai ter um consultório do jeito que tu quer. Consequentemente, o tipo de cliente que tu almeja também não vai, porque ele não vai ter esse tipo de consultório. claro que está muito Queira ou longe, não queira. né, cara? Eu sempre, como eu te disse, eu já comentei que eu sou muito crítico. Então, assim, está muito longe do que eu considero ideal, se é que um dia esse ideal será alcançável, né? Pelo meu nível me conhecendo como pessoa. Então, assim, eu sempre, Uhum. por mais que eu melhore, que eu invista, tanto como pessoa, como profissional, como espaço, eu sinto que tem espaço para mais, né? É uma coisa minha, assim. Sim. E aí a parte financeira é consequência disso tudo, né? Eu sempre trabalhei dessa maneira
Claro, vem de uma classe média, né? Então, talvez em classes menos favorecidas a coisa mude, né? Mas eu sempre pensei nessa parte financeira como consequência de um bom serviço, de um bom local, né? Que eu consiga estar fazendo. E aí, e fazendo o meu melhor trabalho, né? Então, a remuneração, ela é consequência disso, né? E Perfeito. as coisas foram acontecendo meio que naturalmente, assim, né? Uma coisa que foi muito difícil para mim, eu acho que está linkado com empreendedorismo e com dicas de outras pessoas eu fui aprimorando, é de ter um controle de quanto que eu atendo, né? Então, mensalmente, quantas pessoas eu atendo, quanto, né, quanto que eu ganhei propriamente, dito, quanto que eu girei financeiramente de cada local de atendimento, porque eu, como recém-formado, eu não tenho parâmetro. Se eu atender, quando eu estou recém-formado, se eu atender um, é 100% a mais do que no mês anterior, porque eu não atendia nenhum. E se eu atender Aham, dois, já sim, dobramos, porque eu atendia um. Né? Então, assim, ter um sim. parâmetro e entender que as coisas também são sazonais. Então, que dezembro, a partir do dia 20 até março, as coisas são de um jeito, de março a junho são de outro, de junho a novembro, lá dezembro, são de uma terceira maneira, de que quando faz muito frio é A, quando... Então, entender esse ambiente, né? A gente no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, faz frio, chove, aí eu tenho, eu não digo que tem uma alta taxa, mas ocorre de alguns usuários, não, de algumas pessoas não irem na consulta que estava marcada, Sim, aham, né? sim, aham. Então, assim, eu tenho que ter noção disso, eu tenho que trabalhar com essa margem, dizer, pô, é inverno, né? Ou não, bah, Trabalhar agora com planejamento. com Uhum, planejamento. E aí eu né? comecei O a fazer empreendedor que essa. não trabalha com planejamento, ele vai estar fadado a se dar mal, né? Que esse é o É, grande problema dos empreendedores, né? Tem aquela máxima, né? Que, né, as empresas não duram mais do que 5 anos, né? Não sei qual o percentual de empresas no Brasil não duram mais do que 5 anos, justamente pela falta de planejamento, é, né? Que o faturamento, né? As pessoas veem o faturamento como se aquilo fosse tudo, fosse o salário dela, e não era, porque tu tem que manter a tua empresa, tu tem que ter uma reserva para a empresa e o que sobrar, né? Que não é a maior parte, aquilo seria o teu salário. Só que as exato. pessoas, como elas acham que elas estão trabalhando para elas, elas acham que elas, né, que tudo é o salário delas. E nesse sentido, eu falo que eu sempre tive muito apoio, assim, de família, né, como um todo. Então, eu pude ter essa tranquilidade, Sim. essa calma para fazer isso dessa maneira, né? Então, eu acho que se a gente Uhum. começa da maneira correta, eu acho que é mais fácil do que a gente corrigir. Não é que é impossível, mas depois corrigir tem... daí tu fica naquela, mas eu vou ter que abrir mão da cervejinha, do não sei o quê, do final de semana para guardar dinheiro, né? Então, assim... E não é só a questão do guardar, né, do dinheiro em si, mas é a questão de tu estar tranquilo. Eu acho que, quanto a isso, é a minha tranquilidade, de tipo assim, eu sei que eu tenho um planejamento, né, que ele pode sim mudar, né, e que ele pode não ser seguido, né, ou acontecer algum imprevisto, mas que se tudo der certo, eu consigo ter uma tranquilidade, entre aspas, e não estar matando cachorro a grito. E aí é onde eu entro, que eu não entro em leilão, né? Então eu consigo daí Exatamente. me dar algumas coisas. Eu não preciso mais atender todo mundo, porque não preciso, né? Não é o dinheiro que está me movendo, né? Ele é consequência. Exatamente. Então, aí quando isso, a roda começa a girar nesse sentido, a coisa funciona legal, assim, né? Funciona bem. Uhum. Mas é um processo, né, cara? É um processo quase que diário. E aí, essa planilha que eu fiz tinha um problema, né? Eu peguei pandemia, né? Eu tive 6 meses de formado. Então, quando eu comecei a Sim, e aí atender teve a dentro do pandemia. meu nicho, teve pandemia. Eu falei, cara, né? Como é que eu vou ter um ano de comparação? Por exemplo, olha, eu vou fechar 3 anos de formado. Eu não consegui ainda ter um ano para comparar. Esse ano final de 2022 é que eu vou ter 2 anos normais, vamos botar assim, sem pandemia, Sim. né? Que eu vou ter uma noção de assim, bom, a minha média de atendimento anual é tanto, a minha média de remuneração anual é tanto, e em janeiro eu atendo tantos por cento a menos, e em agosto aumenta.
Porque até então, tô falando isso com quase 3 anos de formado, por essa pandemia aí de ter mudado tudo, eu não tenho esse dado, mas eu monitoro, entende? Então, assim, eu registro e eu deixo aquilo bem guardadinho para quando for, quando chegar a hora de eu analisar aquilo, Perfeito, eu ter um exatamente. planejamento melhor, sabe? Porque tu tem que. O ideal é que isso seja feito com o teu ano fiscal, né? Exato. Porque tu Mas tem que pagar os teus impostos no final do ano, né? Imposto de renda, né? E se tu fechar isso tudo com o teu ano fiscal, tu consegue daí ver melhor. Porque tu tem a data. A data é muito importante. Então, para mim, isso é que nem casamento. A data num casamento é muito importante. Porque tem o início, né? E a gente, claro, a gente sempre espera que não tenha o fim, mas se tiver, tá lá. Então tu tem aquele período, ó, nesse período eu produzi isso, né? E essa produção teve essa e essa característica. isso, e aí eu tento, dentro desse todo, eu separo, eu ainda sou mestrando, né? Eu espero terminar o mestrado em novembro, em dezembro, espero, com toda a Muito esperança do bom. mundo. Então, assim, atualmente o meu aprimoramento, né? O meu investimento em aprimoramento é no mestrado, né? De Uhum. conhecimento, de curso, de ir atrás, mas Sim, eu já tenho ciência de quando terminar o mestrado, eu já sei o que eu quero fazer, qual que é o próximo passo, porque dentro desse ano fiscal eu tenho que ter uma noção que tem que ter um percentual desse valor que eu tenho que reinvestir para me manter tanto atualizado exatamente. como, né? Exatamente. E naquela linha que assim as instituições de ensino não nos fornecem tudo, a gente tem que estar indo atrás de algumas coisas, elas nos fornecem um processo generalista, mas cada vez mais a gente Perfeito. vai nichando, né? E a gente vai se tornando especialista, a gente vai saindo de um generalista e indo para uma parte especialista, e é onde tu Exatamente. consegue agregar valor, na minha visão, né? Financeiro, vamos Sim, colocar mas é isso. exatamente assim. É E, exatamente assim. É exatamente isso. então, Né? para Porque assim, mim, ó, quando tu tá fazendo um aprimoramento, tu não tá gastando dinheiro. eu estou Muito pelo investindo. contrário. Tu tá investindo, tu tá ganhando coisa. Exato. Né? Por É, quê? Porque nesse mundo tudo é uma troca. Não existe nada de graça. Né? é, As pessoas acham assim, eu não costumo falar disso, né, nas lives, enfim, né, mas assim, o governo tem que me dar alguma coisa, porque eu pago imposto. Não, para aí, nada é de graça. Né? é, As vacinas são de eu graça, então eu acho falava, que, não, cara, não, essa vacina ela paga dos nossos impostos. eu acho que nem só do financeiro, do meu modo de pensar, a gente também entrega tempo, né? Eu acho que nós, enquanto profissionais autônomos, o nosso tempo é muito valioso. Na verdade, a gente vende o nosso tempo, né? Então, assim, quando ele tá lá, o usuário tá lá comigo, eu vou fazer um atendimento domiciliar, por exemplo, que hoje eu faço um pouco menos, né? Eu tenho que calcular o meu tempo de deslocamento, porque é um tempo que eu estou deixando sei lá, que fosse investir, que fosse, sei lá, Se velho. tu estivesse no consultório, tu teria mais alguém muitas vezes nesse tempo. Porque o tempo que tu Exato, soma para ir e para voltar é o tempo de um atendimento. exato, exatamente, né? Então, assim, eu tenho que precificar isso, e eu tenho que entender que eu vou fornecer o meu tempo para eu ter esse aprimoramento pessoal, e aí as coisas vão acontecendo. Então, assim, não é só uma coisa de não tem nada grátis, não é só na questão financeira, mas eu acho que, assim, também na questão de dedicação de tempo, literalmente de tempo mesmo, né? Então, hoje a gente Uhum. sabe que, Sim. pô, no mundo globalizado, digital, tal, tu acorda e dorme num pique. Aqui tu perder 20, 30 minutos é considerável dentro de um dia, né? Então, Uhum. eu acho que essa troca ela é importante também. Às vezes, mas eu não ganho nada, tudo bem. Mas eu não estou recebendo nada, mas tu está recebendo experiência em troca do teu tempo que tu tá lá trabalhando, do teu Então tempo que está tu tá lá. recebendo alguma coisa. A Exatamente. gente nunca fica sem receber alguma coisa. Exato, Né? exato. Claro que se eu tiver um foco só na questão financeira, tudo bem, né? Eu não vou estar recebendo. Mas algum ganho eu tenho. Eu estou tendo um ganho contigo agora. Com Está me ensinando certeza. um monte de coisa. Tu está me ensinando um monte de coisa também. Porque a gente está Exato. sempre aprendendo.
Não é porque eu estou há mais tempo, né, que eu sei tudo, como a gente já falou aqui. Né? Eu tenho algumas horas de voo maior do que tu, só. Exato. E é assim Exatamente. que é a vida, né? E é assim que a gente vai trocando. As trocas que tu falou, essas são fundamentais, né? Eu acho que é o principal, É, né? É o principal porque é isso que faz a gente crescer. e é isso que vai, o raciocínio clínico ele vai moldando, né? Claro que a minha base ela vai se mantendo, mas eu vou agarrando aquilo que eu vi que o Klaus comentou no Instagram dele, aquilo que eu fiz um curso de final de semana, aquilo que eu li num artigo, aquilo Hum, que eu vi o outro profissional fazendo, né? Aquilo que o usuário, né? A pessoa me traz que também, legal. né? Então eu acho que a Muito gente bacana. vai moldando isso e vai desenvolvendo ao longo. Hoje, meu raciocínio clínico e empreendedorismo, hoje eu sou muito diferente do eu de um ano atrás, né? Então eu vou. Isso é uma coisa que eu E vai tento, ser muito diferente de daqui a um mês ou a um ano, com né? certeza, Porque com tu vai certeza. acumulando as coisas. Exatamente. A galera Perfeito. tem algumas perguntas assim que elas se repetem muito, né? Tá, tu te arrepende de alguma coisa? Eu falo, cara, não me arrependo de nada, porque se eu tivesse mudado qualquer coisa que eu tivesse mudado, eu não ia estar aqui Não hoje, estava aqui agora. sabe? Perfeito. E aí, assim, tem algumas coisas que são curiosas, né? Por exemplo, quando eu joguei vôlei por muito tempo e morei em São Paulo, e quando eu voltei, né? Foi onde eu voltei para a instituição, onde tu foi meu professor, né? Onde eu Uhum. fui entrar para ser monitor. ah, o meu auxiliar, meu técnico de Santos, ele era auxiliar técnico do clube de Canoas no vôlei aqui. Então eu tinha muita proximidade com isso. E aí eu falei com ele, cara, tu não me consegue um estágio? Eles consigo, fisioterapeuta é gente fina, assim, assado, cara, pá, beleza, parceria, bom. Falei, me consegue. E no fim eu não fui por questões burocráticas mesmo, que eu não estava apto, né, burocraticamente falando, a fazer um estágio Uhum. extracurricular. Deixei aquilo Sim. passar. Esse meu preparador físico foi para outro clube, as coisas foram para outro caminho, eu fui ser monitor, isso e aquilo. E quando eu chego no Grêmio, na base do Grêmio, converso com o fisioterapeuta, e ele comenta assim: eu fui fisioterapeuta do clube de vôlei do Canoas no ano tal e tal. Eu falei, cara, era pra mim ter feito estágio contigo já naquela época. Então, assim, tu conhece Uhum. o fulano? Conheço. Então, tu conhece o Beltrano? Conheço. Então, ali a gente já criou um vínculo, o networking já se expandiu, porque eu tinha um networking do esporte de lá atrás. Perfeito. Daqui a pouco, se eu Isso tivesse aí. pensado que aquilo teria sido uma perda de tempo, me arrependo de ter ido para São Paulo jogar vôlei. Talvez eu não tivesse esse networking que eu tinha, esse contato, e as coisas não teriam acontecido da maneira que aconteceu, eu não tinha amadurecido. E, enfim, diversas outras situações, Sim. né? Então eu sempre digo assim, a galera, te arrepende? Não, cara, eu acho que talvez eu teria arrependimento no sentido assim das maneiras que a gente age, mas era eu naquela maneira agindo. Hoje eu vou agir É de o outra que dá maneira, para né? fazer na época. Não Exato, existe o perfeito. exato, Vou usar o mesmo exato. exemplo que tu deu, vou usar para mim. Né? Se eu não tivesse, primeiro, ter sido gestor da clínica que eu fui, né? Antes de ser professor, eu nunca teria me tornado professor. Por quê? Porque eu entrei para aquela instituição para ser professor de clínica. É, E eu me tornei professor de anatomia porque eu vivia sempre dentro do laboratório de anatomia. é, Né? E se eu não tivesse entrado para essa instituição e sido professor durante 18 anos, eu não seria mentor hoje. exato, sabe? Então, assim, as coisas têm que Eu não acontecer. estaria aqui, por exemplo, conversando contigo sobre raciocínio clínico. Por quê? Porque a minha intenção não ia ser ajudar os outros, era trabalhar É, para mim, usar o raciocínio clínico para mim. exato, exatamente. Né? Então, com certeza, não tem o que tirar nem o que pôr. Né? É, Vai ter coisas que tu poderia ter dito, poderia ter feito melhor. Eu acho que não. Tu fez o que dava para ser feito na época. Porque a gente só exato. consegue fazer o que é possível. O que é impossível já está dito. É impossível. É. Né? E se tu E, conseguiu fazer alguma coisa que tu achava que era impossível, é porque tu tornou ela possível. e é isso algo que eu trago muito comigo, sabe, Klaus? Eu sempre tento refletir naquilo que mesmo com as pessoas, com os meus pacientes, com usuários, enfim, eu tento pensar eu reflito naquilo que aconteceu ali. Será que eu poderia, Uhum. obviamente que depois, né? Será que eu poderia ter feito A, B ou C? E aí, assim, quando a coisa não tá, eu sempre pergunto para eles, eu falo, cara, como é que tu tá de uma semana para outra?
Ah, tô na mesma. Bom, então eu tenho que reconstruir toda a minha linha de raciocínio, porque assim, eu espero que ele esteja num local A, e sair de um A para um B em tanto tempo utilizando isso. Se isso não aconteceu, eu volto dentro, mentalmente falando, eu volto e tento, bom, vamos ver. Eu acho que aqui não é legal, eu acho que isso que eu falei aqui, esse Isso é o aprimoramento, raciocínio clínico. né? Perfeito. Isso é o raciocínio clínico. Assim, claro que a experiência ajuda, porque quanto mais a gente vê um padrão, né? Quanto mais a gente acompanha, a gente vê um padrão dessas repetições. Mas não que isso vai ser um padrão, seja 100% exato, mas esse padrão te dá uma noção de aonde tu vai estar em quanto tempo, né? E acho que nesse Quando a sentido, sim. gente fala em raciocínio clínico, o raciocínio não é uma questão linear, né? É, Não é o que exato, tu raciocinou para um vai ser o mesmo raciocínio do outro. Tu não pode exato, pensar linearmente, porque daí tu deixa de ser um raciocínio e passa a ser um protocolo, exato. né? E ao mesmo E eu tempo acho que essa questão ao mesmo tempo que pode, ele tá extremamente relacionado com as tuas experiências prévias, né? Então, assim, sim. as tuas, eu digo a nossa, enquanto fisioterapeutas, Sim, né? sim, 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 sim. Uhum. Não da pessoa, mas está relacionado com as nossas Eu acho que, experiências por exemplo, prévias. essa tua questão que tu falou, né, do tênis, né, ah, não era o meu esporte, mas tu já era, né, atleta. Então, tu sabe como um atleta pensa, tu sabe quanto que aquele cara ele vai dar de si ali dentro, que é o que vai gerar lesão, e tu consegue usar a tua experiência mais a tua expertise de fisioterapeuta justamente para intervir ali. E tudo tem que ser muito rápido. Tem que ter um Isso, raciocínio assim, ó, muito dinâmico, muito rápido, porque tu tem que solucionar ali o quanto mais rápido, melhor. Porque o cara isso, tem que voltar para dentro da quadra, né? E se empenhar. isso, exato. E assim, de novo, né? Não que eu saiba, né? Eu não gosto dessa frase, eu sei o que tu tá passando. Não, cara, tu não sabe. Tu Uhum. pode ter uma leve, né, impressão, tu pode ter, enfim, se assemelhar com algo, mas saber, eu sei o que está passando, tu não sabe. Então, assim, mas eu entendo o quanto que é para o atleta importante, para aquela criança, aquele adolescente, ou até um atleta de alto rendimento, o quanto que aquilo é importante para ele naquele momento. E o quanto que ele abriu mão antes de outras coisas para chegar naquele momento e performar. Então, eu sendo Uhum. um instrumento que eu consigo favorecer e devolver ele a essa performance, né, e da maneira possível. E às vezes basta a maneira que eu falo com ele, né? Então, a maneira que eu vou me Uhum. dirigir a ele já diz muito. Então, assim, ele já sabe, opa, peraí, ele sabe o que ele está falando, porque ele não vai me passar a perna e dizer que eu não posso competir porque eu tô com uma dor no joelho, por exemplo. Ele vai tentar fazer eu Isso competir, fideliza. sabe? Tu Então, mostrar que tu domina, isso fideliza o paciente, né? isso. Isso faz, porque ele sente segurança em ti. Isso, e um domínio não só técnico, mas um domínio de relação, né? De tu saber a experiência do que está envolvido, o que está em jogo ali. Né? E em torneio eu lembro bem assim, É até uma liderança, né? É até uma liderança, porque tu te torna um norte pro cara, porque o cara se sente seguro que tu tá lá. exato, Porque ele sabe que se ele tiver alguma coisa, tudo bem, não significa que tu resolve tudo, mas tu dá o apoio para ele. exato. Tem vários casos legais, assim, falando nisso, né? Tem tem algumas pessoas que me procuram que eram do mesmo esporte que eu e aí acabaram se tornando profissional ou estão na base e aí eu conto que eu participava e o que que acontecia e o que que era do meu tempo e aí a gente cria um vínculo. Eu não falo isso de propósito porque eu quero que ele crie. Não, é natural, é espontâneo, Sim. né? Não é algo Porque é o forçado. nicho, né? É o nicho não tem só a ver com o teu interesse em tratar, né? Mas a tua familiaridade com aquilo. E o legal que Tem tudo a ver. eu nunca me esqueci disso, né? O segundo ou terceiro torneio de tênis que eu estava fazendo, a equipe de arbitragem, né? Não me elogiou assim, mas comentou dizendo, cara, é diferente porque é mais fácil de trabalhar com quem já é do esporte, porque tu já vem com uma Uhum. bagagem de disciplina, né, de organização que o esporte te proporciona. Então, quando tu tá ali no ambiente, por mais que sejam esportes distintos, né, algumas coisas são parecidas e aí tu consegue trazer essas experiências prévias e aplicar
e adaptar para aquela realidade. Eu acho que é o que a gente faz o tempo todo. A gente traz as experiências prévias e adapta para aquela realidade ali que a gente está passando, para solucionar aquele problema ou para prestar o serviço que a gente quer prestar, né? Legal. Bom, cara, são 21 horas e 19 minutos, o tempo voa, né? Parece que a gente recém começou, né? E eu queria falar para a nossa audiência, a gente está com atualmente com seis telespectadores, né? Não sei se é telespectadores que se fala, não sei, mas, também. né? Também não sei, mas mesmo assim, né? Que o Igor, né? Ele tem sido chamado, por exemplo, na própria instituição que ele se formou, como uma referência em fisioterapia do esporte, né? O que mostra o quanto de valor que ele vem agregando com o trabalho dele. E, por isso, né, eu te convido para te fazer o teu jabá agora, né? A gente está encaminhando já para o fim. Faz o teu jabá, cara. Te vende, aproveita isso aqui. Esse vídeo eu vou subir depois para o meu canal no YouTube, tá? Se tu me der a permissão, eu vou fazer alguns cortes e vou jogar eles como reels no Instagram, se tu me permite, né? Claro. Então, assim, aproveita e faz teu jabá, cara. Te vende aí para quem tá te vendo. Tu é um exemplo, tá? Né? Não fica com vergonha, cara. Não te menospreza, cara. Vai lá e te vende, vai lá. Eu acho isso... Eu sempre gostei desse reconhecimento, né? Não vamos ser hipócrita, né? Eu sempre gostei desse tipo de reconhecimento. Apesar que eu hoje ainda não consigo enxergar nessa magnitude, porque eu ainda eu tenho ambições, né? Então, assim, eu acho que nunca chegarei me enxergar nessa magnitude, porque a gente se acomoda, né? Mas, enfim, é muito meu isso, né, cara? Disso, de pensar. E eu acho que de se vender, né? Acho que a gente vai conversando, acho que essa live já mostra. Isso é uma coisa muito minha também. Eu não gosto de ficar compartilhando muito. Meu Instagram, vocês vão ver assim, né? Tem muito do que eu faço, da onde eu estou e não de como eu faço, né? Porque eu não acho que né? Ainda não consigo entender esse processo de venda de saúde, venda, né? Eu não consigo ainda, né? Desculpe, essa é uma das minhas críticas com relação à formação. Nos ensinam a atender a exaustão, mas não ensinam a gente a vender. E quando tu sai, é a primeira coisa que tu precisa saber, né? Como tu vai te vender? Porque atender, né? E eu falo assim, eu falo porque eu estava lá dentro. Todos vocês atendem maravilhosamente bem. Porque a carga em cima da técnica, ela é muito grande. Né? Mas a carga, mas o que falta? E por isso que eu fiz uma provocação antes, né? Para saber onde é que tu ia chegar, né? Mas tu não tocou nisso, e não tem problema nenhum. Porque a minha crítica às instituições de ensino é justamente essa. Não ensina o cara a vender. Como se saúde fosse uma coisa que assim, a gente simplesmente vai na árvore e colhe. Não, é. E eu acho que isso na cabeça de muitos, né, de muitos colegas, isso atrapalha na hora de precificar. Na hora de empreender. Não que... É que, de novo, né, eu acho que a gente atrela, às vezes, o verbo venda ao financeiro. Né? Eu não consigo fazer... né, eu acho que essa live que a gente fez já foi o me vender. Porque as pessoas vão me conhecer, vão saber que eu penso dessa maneira. Né? Também é te vender. Vão saber que o Igor pensa A, B, C, D, E e F sobre esses assuntos tais. Eu acho que é legal eu saber um pouco mais, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas que ela converta também em financeiro. Claro. Que ela converta isso em financeiro, claro que sim. Claro, porque o tempo todo a gente está se vendendo. O tempo todo a gente se vende. Né? Vamos exagerar. E pior que não é exagerar. Tu te vende para tua namorada. Por quê? Porque tu vende uma imagem, tu vende, né, as tuas qualidades, né, os teus valores, e é por isso que ela está contigo. Isso é vender também. Claro, exato. Né? Então, quando eu digo aqui fazer o teu jabá, é justamente isso, né? Mas é por isso te que joga, travada, te né? põe. Eu travo por isso, porque eu acho que, na minha visão,
eu já me vendi nesse papo contigo. Tu me oportunizou um tempo para pessoas que eu não teriam me conhecido se não fosse por aqui, né, contigo. Então, eu acho que é Uhum. nesse aspecto, né, gurizada? É bem isso, assim, né? Eu sempre penso, e eu acho que é uma característica minha, não que seja, né? Mas eu sempre penso que o valor financeiro ele é consequência. A venda financeira, ela é consequência do eu vender o meu serviço. Eu vender quem eu sou e vender os meus princípios. Vender que eu digo assim, divulgar, né? Não que isso, Aham. né? Eu acho que isso depois no final, e é óbvio que a gente faz isso pensando num retorno financeiro no final, mas as pessoas me conhecendo e aquela conversa lá do início, né, de me dando a oportunidade, abrindo a portinha de eu conseguir entrar ali, né? Eu acho que isso Uhum. para mim, melhor do que qualquer outra coisa que eu possa estar falando para me vender, eu acho que é isso, né? Aham. Enfim, Eu te diria assim, ó, se eu pudesse te dar um conselho, eu só te tiraria a questão de serviço. Tu não vende o serviço, tu vende valores, tu exato. vende sonhos. Tu vende sonhos, porque o cara está no meio de um jogo, ou ele está te procurando consultório porque ele se machucou e ele precisa jogar um campeonato, e ele está com aquele campeonato na cabeça, e tu vende a realização daquele sonho dele. Porque ele não Exato. poderia se não estivesse recuperado ou em condições de jogar. Então É. não é um serviço. Eu te disse, se eu tivesse que te dar um conselho, como teu ex-professor, eu te diria assim: esquece que tu vende um serviço. Tu não vende um serviço. Tu vende um valor É. para a pessoa. Tu vende um sonho, né, para a pessoa. Não, concordo E contigo. isso muitas vezes é complicado. Porque isso é colocado na cabeça da gente na área da saúde. É, né? Não, é bem isso. É uma coisa muito nossa, assim, né? De ficar nesse. Mas é isso mesmo, né? A gente vende solução de problemas, a gente vende o sonho, a gente vende. Esses dias eu vendi 2 elevadores esses dias, sabia? Quer dizer, eu deixei de vender 2 elevadores porque a usuária ia botar a pessoa ia botar 2 elevadores na casa dela e ela começou a fazer, a fazer o tratamento conosco e aí ela melhorou e não precisou botar os 2 elevadores. Então, quanto que isso agrega valor, né, nesse sentido, que Sim, era o claro. desejo dela, né? Hoje ainda eu estava atendendo e tinha uma pessoa que ela queria porque queria voltar para a academia dela, o quanto aquilo estava impactando nela. Então é isso, a gente, né? Eu acho que no fundo é como tu diz, a gente vende essa solução de problemas e sonhos e desejos, o retorno aos desejos, né? Então é bem por aí mesmo. Perfeito, cara. Ah, cara, parabéns para ti. Ah, foi muito legal a noite, muito bacana mesmo. Não, Gostei muito de capaz. te rever e conversar contigo, cara. A gente fala E vamos demais, né? marcar outras vezes. Oi? Eu falo demais, eu acho, às vezes, né? Ah, não, da onde, cara? Ah, foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. Isso vai repercutir muito bem para ti, cara. Porque é Ah, isso que interessa. Não é questão assim, tu tá no meu canal porque eu quero agregar. Não, é agregar para os dois. exato, Entende? exatamente, é Tem uma que troca, agregar né? para todo mundo isso. É Você tem uma que troca. agregar para todo mundo, porque a gente está aqui para contribuir, para compartilhar com todo mundo. É assim que a gente cresce. A gente não cresce guardando só para si. Exato. Né? Eu Tem não. lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo, tem pensamento para todo mundo e assim por diante. Exatamente, eu acho que é bem por Cara, aí mesmo. muito, muito obrigado, cara. Me sinto muito honrado de ter te recebido aqui, cara. Não, eu que Né? fico Te feliz. vi. Agora vem aquelas coisas de pai, né? Te vi crescer, né? Vá lá na universidade, te carreguei no colo, É, né? E agora aí é tão homem crescido, né? tem uma coisa, Muito cara, que eu bacana. acho que tu não sabe, né? Mas eu não lembro se eu já te disse isso. Eu lembro muito bem da primeira vez, e aquilo foi uma mudança de rumos, assim, para mim, de maneira de pensar. Eu gosto de fazer na excelência, isso é meu. Eu tenho que trabalhar isso um pouco melhor, inclusive, de baixar um pouquinho a régua para mim mesmo. E eu lembro que primeira vez que eu fui para ser teu monitor, né, eu queria ser monitor de uma disciplina que já tinha uma outra pessoa, e tu me ofereceu para ser monitor de anatomia. E aí eu olhei para ti e falei, cara, tu tá maluco? Eu não sei nada, velho.
Nada. Eu não tenho noção nenhuma. Como é que eu vou ser monitor de algo que eu não tenho nem noção do que eu vou falar, velho? Tu disse, meu, eu acho que tu ia dar bem nisso aí, né? Vai lá, eu confio em ti, né? Me deu força. Assim, não, meu, isso aí, qualquer coisa, tu pega um livro, tu estuda, tu tem condição, sim. Eu falei, cara, tá maluco, velho? Eu lembro que eu te neguei o convite na hora, assim. Eu disse, não, tá louco? Eu não tenho condição disso, de suprir isso que tu tá me pedindo, né? E aí Uhum. tu disse, pensa, né? Eu lembro muito bem assim, pensa uns 2 dias e depois tu me responde. E aí eu fui refletindo, pensando assim, pois é, né, cara, tem tudo isso, e eu acabei aceitando, e ali que as coisas foram, não digo que começou, mas foi um dos começos, foi ali. Uhum. Então, quando tu me convidou para participar dessa live, eu falei, cara, é isso, né? Eu acho que é uma retribuição a essa extensão da mão que lá atrás tu fizeste para mim. Então, acho que eu nunca tinha te Te falado isso, agradeço. né? Mas assim, Não, aquilo, te agradeço muito. aquilo mudou muito a minha visão, o meu modo de pensar em muita coisa. E até hoje, às vezes, eu lembro daquele conversa porque eu tenho a tendência a ter essa reação. Né? Tu consegue fazer isso? Não, cara, tá louco, eu nunca fiz. Vai devagar, me ensina, me ajuda isso. Não, cara, tu tem condição de fazer. Então, vai lá, talvez a primeira vez nunca vai ser a melhor, isso é óbvio, né? Tu vai aprimorando, mas as condições de fazer, vai lá e faz, né? Então, acho que esse pontapé que tu me deste lá atrás, eu carrego esse pontapé constantemente, eu me dou esse pontapé como se fosse de novo. Tá, então é isso. Agradeço a tua Eu te agradeço oportunidade muito, aí cara. de estar conversando contigo aí, cara. A gente estendeu Uhum. bastante, mas o papo foi fluindo, foi indo, né? Então, mas Foi, bacana. foi. Bacana de te Aham. rever e espero que a gente se reveja mais vezes aí agora. Com certeza, cara. Muito obrigado, cara. Tá? Muito obrigado mesmo. Aham. Eu que te Bom, então, agradeço. por hoje era isso, né? 21h30. Tu já bateu o recorde, porque eu nunca fiz uma live tão longa, né? Não E sei vamos se é marcar de bom, né? outras vezes também, cara, para Não, falar sobre qualquer assunto. Propõe teus assuntos também, cara. Meu canal é aberto, não, com tá? Fica certeza, com bem, certeza. bem à vontade. Muito legal conversar contigo. Muito Com, mesmo. com Tá certeza. difícil de cortar e dizer não, tem que acabar. Tá? Não, Mas com foi muito certeza, bom sim, cara. mesmo, cara. Desejo tudo de bom nessa vida, cara. Muito sucesso, muito dinheiro, né? Nessa vida. Claro que sim, cara. Claro, A claro gente que tem que sim. parar de pensar que a gente trabalha pela saúde. Não, a gente trabalha pelo dinheiro. A saúde, ela ocorre nas pessoas porque ela é uma consequência do nosso trabalho. E o nosso trabalho precisa ser remunerado e muito bem remunerado. Porque nós fazemos o que ninguém faz. E não é querer se achar. Não, o médico faz, mas ele faz do jeito dele, ele não faz do nosso jeito. O enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, cada um faz o seu jeito. Nós fazemos o nosso, e é único, assim como eles são únicos. Né? Exato, Que é uma coisa que a gente precisa ter dentro da gente. exatamente. Né? Bem isso mesmo, cara. Então tá, né? Um grande abraço para ti, cara. Foi muito bom te Obrigado, rever. cara. Foi bom aí estar batendo papo contigo essa noite. E com certeza Vou eu sou subir esse parceiro, vídeo pro meu canal, tá? Meu tá? canal é Subir. Klaus Logs, tá? Lá no YouTube. Tá? Se tu quiser, baixa ele para ti também, reproduz, corta, edita, né? Faz eu dizer besteira, qualquer coisa, né? Põe aquele. Pode me pôr no aplicativo aquele que canta a musiquinha, o que tu quiser, cara. Tá? Tá, pode deixar, mas não, cara. Tranquilo. Tá bom? Tá bem. Valeu, Um grande obrigado, tá? abraço, cara. Valeu, cara. Tudo de bom. Tchau, E tchau. agradeço a toda a audiência que a gente teve até agora também, né? E lembrando que a minha live é sempre, né? Às 20h11. Ela tem, né, mudado de horários em função de compromissos, mas normalmente é aqui nas terças-feiras, às 20h11, certo? E, eventualmente, eu estou fazendo algumas lives fora de hora, até porque o próprio Instagram, né, as lives são quase todas às 20h, né, às 20h. Então, eu vou fazer algumas inserções eventuais em outros horários, até para testar, né? Para que não fique todo mundo acumulado, porque de vez em quando as pessoas querem assistir outros assuntos e assim por diante. Certo, gente? Agradeço muito a presença de todos vocês, né? Miguel, não sei se falei certo, desculpe,
a Maria Júlia, o Renato, a doutora Jéssica. Agradeço a todos que ficaram aqui e assistiram essa live. Muito boa noite, certo? E continuo, né? Assistam aí, me sigam no Instagram, aqui no Instagram, né? Continuo falando sobre o raciocínio clínico, a mentalidade e o empreendedorismo, né? E também tem o meu programa de mentoria para quem está interessado em desenvolver o seu raciocínio clínico, né? A sua mentalidade de crescimento, né? E o empreendedorismo, né? Para isso vocês encontram então, né, o link na minha bio para quem se interessou. Vai lá, faz a aplicação, que é um formuláriozinho para eu conhecer melhor, né? E aí eu entro em contato para conversar, para te conhecer, né? Também tenho uma assessoria que ela é gratuita, que eu faço durante 1 hora, mas para isso vocês precisam também preencher o formulário para que eu possa conhecer vocês e poder fazer um planejamento personalizado. Certo, gente? Um grande abraço para vocês e nos vemos semana que vem ou em qualquer momento agora durante a semana. Tudo de bom. Grande abraço para vocês.